Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash está praticamente monotemático. Todo mundo está discutindo a questão da vacina obrigatória. E por extensão, o problema das liberdades individuais no contexto da pandemia do coronavírus. É um tema geral que vem sendo dominante no nosso Instituto Liberal desde o começo desta pandemia, pelo seu auge e agora na etapa atual. É natural que as pessoas discutam isso e a gente está tentando, no momento de tantas discussões e tantas incertezas, trazer pontos de vista diferentes que se fundamentam na bibliografia liberal. Nosso primeiro artigo de hoje já é um artigo dentro deste mote. Nós tivemos ao longo da semana artigos com posições diferentes, inclusive um artigo foi publicado usando bibliografia liberal para defender a ideia de que uma vacinação compulsória não seria incompatível com o liberalismo e com o libertarianismo, mas a maioria dos articulistas acha que é incompatível. E a gente tem apenas no IL Flash de hoje artigos com essa posição. O primeiro deles é um texto do João Luiz Mauad, Liberdades Individuais em Tempos de Pandemia. Ele é um artigo que, na verdade, ele resume, ele elenca algumas das liberdades individuais que o autor enxerga sendo restritas durante o período da pandemia, com as mais diversas alegações. Ele faz uma crítica a isso, entre elas está a vacinação compulsória. Aí a gente tem uma pausa no assunto, uma breve pausa, 2 artigos seguidos que não falam sobre o assunto pandemia. Um deles, um artigo do Pedro Henrique Alves, França-Quistão e o multiculturalismo. O autor aqui discute a relação que se estabelece entre certas minorias islâmicas na Europa com o problema da liberdade de expressão. A Europa, o mote do texto é que a Europa viveu, na sexta-feira, dia 16 de outubro, mais um atentado com motivações religiosas, motivações islâmicas, em que um professor de história, Samuel Pate, de 47 anos, da escola Conflans Saint-Honorine, da cidade Erani, foi decapitado por um homem de 18 anos, na frente de todo mundo, a poucos metros da entrada da escola. O crime que ele teria cometido para justificar esse assassinato brutal foi o fato de que ele passou para os alunos um cartoon, uma arte, que retratava satiricamente o profeta do islamismo, Maomé. O que nos lembra os fatos que aconteceram há alguns anos com a revista, com a publicação Charlie Hebdo, que fez também uma sátira a Maomé e provocou uma grande celeuma, como se não fosse parte integrante das liberdades que o liberalismo preconiza, em essência, das liberdades ocidentais, que se possa publicar esse tipo de coisa, que se possa publicar o que se deseja. Maomé ser retratado é algo que é proibido pela lei islâmica, mas não é proibido pela lei ocidental, pela lei respaldada nos fundamentos do liberalismo. Segundo a Associated Press, diz ainda o artigo do Pedro Henrique Alves, o professor que ministrava uma aula de liberdade de expressão, isso é um texto da Associated Press, o professor que estava ministrando uma aula de liberdade de expressão, toda a ironia seria pouca, ele ousou abrir um debate sobre caricaturas de Maomé e a liberdade de expressão. Ousou, como se isso não fosse algo absolutamente normal e parte integrante da essência do próprio recado, que vem a ser a defesa da liberdade de expressão. É uma ousadia levantar um debate sobre o assunto. A que ponto chegamos em que as próprias mídias ocidentais, que sabem muito bem, ou pelo menos espera-se que saibam, quem é o inimigo, o que o inimigo faria com elas se tivesse o poder de fazer, se acuam, têm medo, criticam o uso da própria liberdade de expressão, que deveria estar no cerne do seu próprio ofício. É uma lástima, e é o que o Pedro está apontando no seu texto. O outro tema é um tema do artigo do Juliano Enamoto,
A política de cotas raciais em concurso público é inútil para o usuário do serviço. O tema se baseia num projeto de lei do vereador de São Paulo, Fernando Holliday, ligado ao Movimento Brasil Livre, que tenta, através desse projeto de lei, revogar as ações afirmativas em concursos públicos. Aquelas determinações segundo as quais, para passar num concurso, você tem que reservar uma cota ou algum tipo de facilidade para determinados grupos, negros, mulheres, etc, etc. Para o Enamoto, o título do artigo é autoexplicativo, o usuário do serviço público não quer saber se quem vai prestar o serviço é negro, branco, amarelo, gay, hétero, japonês ou o que seja. Quer saber se o serviço será bem prestado. Então não faz nenhum sentido, sob o ponto de vista do serviço em si e de quem vai recebê-lo, que aquele que o oferte na prática pertença a esta ou aquela minoria, a este ou aquele grupo, como se isto justificasse que essas pessoas recebessem qualquer tipo de privilégio no acesso a um cargo no serviço público. Agora sim, os 3 artigos seguintes falam do mesmo assunto, vacina obrigatória. Todos eles contrários à ideia de se obrigar à vacinação. O primeiro é um artigo do Roberto Rachevsky, Liberais, John Stuart Mill e a vacinação obrigatória. O Rachevsky parte do princípio de que muitos estão usando o argumento filosófico de John Stuart Mill, um filósofo liberal. O Rachevsky até faz um comentário dizendo que, por ser utilitarista, ele não seria um liberal por inteiro. É uma opinião discutível do Roberto, mas ele está trazendo ela aqui no artigo como base dos argumentos dele. Muitos estão usando a teoria do dano. Quando há dano aos indivíduos em geral, quando há dano à coletividade, o Estado tem legitimidade de agir, o poder tem legitimidade de agir, para justificar a vacinação obrigatória. O texto que o IEL publicou defendendo a vacinação obrigatória, que é o texto do Lucas Sampaio, particularmente não usa tanto o John Stuart Mill como uma referência para argumentar nesse sentido. Ele usa outros autores liberais, libertários americanos, o Hayek, com base num texto do Direito, Legislação e Liberdade, mas de fato tem muita gente usando o Stuart Mill para justificar esse tipo de coisa. Inclusive algumas figuras do Partido Novo, por exemplo, ao qual o próprio Rachevsky é ligado. Então o Rachevsky está levantando que para ele não é suficiente usar o argumento do Stuart Mill para justificar a vacinação obrigatória, porque a existência de alguém que ameaçaria terceiros e, portanto, justificaria a ação do Estado para deter esse alguém, precisa ser demonstrada especificamente antes que se aponte para esse alguém como culpado e se imponham ações à força contra ele. Por exemplo, a vacinação compulsória. O segundo artigo também critica o utilitarismo, é um artigo do João Luiz Mauad, coletivismo versus individualismo. Por que a vacinação compulsória é antiliberal? Ele também faz uma crítica baseada num ataque às premissas utilitárias. Ele não acredita que o utilitarismo seja o melhor recurso, o melhor discurso filosófico para justificar o liberalismo e argumenta que o indivíduo não pode ser submetido a uma retórica necessidade do todo da coletividade. E o terceiro artigo é um artigo também do Rachevsky, uso de máscara, vacina obrigatória e estratégia autoritária. Aqui o Rachevsky não se concentra apenas na questão da vacina ser obrigatória ou não, mas ele faz uma crítica, por exemplo, o mote da crítica é o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, especificamente por fazer publicidade de certas práticas que, excessivamente empregadas na concepção do Roberto, seriam uma ode às restrições, uma ode à pregação do medo, uma ode ao terrorismo em cima da pandemia. Por exemplo, o uso de máscara por parte do João Dória até em situações em que não seria necessário. Por exemplo, fazendo uma live, como se eu usasse uma máscara agora aqui falando para vocês, sendo que eu estou isolado aqui gravando esse vídeo. Não faz nenhum sentido eu usar uma máscara. Então realmente parece uma forma de adestramento, uma forma de passar um recado excessivo para a sociedade, e é isso que o Rachevsky está basicamente criticando nesse artigo, que não faz sentido que o João Dória se porte desta forma, que ele está errado e que ele não contribui para passar as mensagens corretas à sociedade. Finalmente, na liderança, outro artigo que não tem relação com a pandemia,
que é um artigo do Sérgio de Mello, Um Papa com Tonalidades Cinzas, ou Quando um defensor da civilização ocidental não assume postura clara sobre a verdade. É uma crítica ao Papa Francisco e ao que se considera, muitos críticos do Papa, eu mesmo me incluo, para ser honesto com vocês, consideram como uma postura pusilânime de sua santidade, uma postura dúbia. E que o Papa se ocupa de endereçar ataques ao neoliberalismo, ataques ao capitalismo desregrado, né, ataques ao liberalismo econômico, que seria para ele um excesso, ele que vem da Argentina, que hoje sucumbe novamente ao peronismo, mas parece pouco se importar, esta é a crítica que o Sérgio faz, por exemplo, com os ataques incendiando igrejas católicas em Santiago, no Chile, por parte dos protestos de esquerda, que atacavam lá o governo do Piñera, pedindo a Constituinte, que por acaso será feita. Nós teremos no Chile uma nova Constituição. Não sabemos o que virá daí. Preocupa a todos os liberais, porque há méritos liberais na Constituição atual, apesar de ela ter sido concebida durante a ditadura de Augusto Pinochet. O fato é que temos nesse artigo uma crítica ao Papa por conta de ele usar 2 pesos e 2 medidas e não reforçar tanto, não direcionar tanto os seus dardos contra ataques reais à Igreja Católica que ele, em tese, representa. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates que o Instituto Liberal proporciona. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.